nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. O sangue de Jesus me restaura. O sangue de Jesus me fortalece. Pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve será. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor nos ama. Glória a Deus. Convido os irmãos, sem demora, a estarmos abrindo as nossas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 31 ao 34. Os irmãos acharam? Amém. Glória a Deus. Assim como estamos em reverência à palavra do Senhor, leiamos a palavra. Amém? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra. Queremos te dar graças, Pai, porque o Senhor está no meio de nós. Te dar graças pela direção desse culto. Te dar graças, Pai, pelos louvores que são entoados ao Senhor. E te dar graças, Pai, porque temos a oportunidade de estar celebrando a ceia do Senhor. Então, Senhor, mediante ao que lemos na tua palavra, que o teu Espírito Santo venha a iluminar os nossos corações,
para que não só venhamos a falar, ler a Tua palavra, mas entender a Tua mensagem. Por isso pedimos em nome de Jesus, que todo pensamento esteja cativo à obediência de Cristo. Senhor, nós te pedimos, enquanto aqui estivermos, livra-nos de todo mal, livra os nossos familiares de todo mal, nos ajuda, Senhor. Te pedimos, Pai, cerca as nossas vidas, como o Senhor sempre tem feito, com os seus anjos, nos livrando de todo mal, nos ajudando. Pai, te pedimos ainda, Pai, que é um momento muito especial, e se o Senhor quiser, se o Senhor assim quiser, Pai, e nós queremos dessa forma, o Senhor pode trazer cura para as nossas vidas, Pai. Cura, Senhor, física, emocional, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, trabalha nos nossos corações. Que o Senhor venha tirar toda a tristeza, Senhor. Todo o desânimo, toda a melancolia, Senhor. Venha tirar toda a depressão, Senhor. Venha tirar, Senhor Deus, pensamentos que nos afastam do Senhor, que nos fazem ficar, Senhor Deus, escravos, Pai, de uma maneira em que já não vemos mais alegria nos corações. Senhor, nós te pedimos isso porque sabemos que o Teu Espírito Santo está no nosso meio, e onde há o Teu Espírito Santo, onde o Teu Espírito Santo está, há alegria, Pai. Então que nosso coração possa se regozijar, que nós verdadeiramente podemos, Pai, possamos estar, Senhor Deus, abertos à Tua palavra, à Tua manifestação, à Tua graça, à Tua misericórdia e à Tua cura sobre as nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, amém. Deus está confirmando a palavra. E, na verdade, que nós lemos o texto, Pedro, quando nega Jesus, e eu sei que muito se foi pregado nessa passagem bíblica, existem muitas mensagens que foi extraída, mas eu falo um testemunho particular meu. Eu estava em casa e dizia, Senhor, eu preciso assim, meditar em uma palavra, isso na semana passada, e eu falei, Senhor, mas eu quero falar uma coisa que edifique a minha vida e edifique a igreja, e o Senhor colocou isso no meu coração. Irmãos, sem adentrar muito na palavra agora, eu só queria falar com os irmãos. Quantas vezes, quando crianças, o nosso pai ou a nossa mãe disse assim, não faça isso, porque pode acontecer. Ou não faça isso que vai acontecer. E nós dizemos, tá bom. A experiência com os mais velhos, com os pais, e como criança nós experimentamos de perto essa situação. Quando fomos confrontados com uma situação e dissemos assim, minha mãe ou meu pai tinha razão. Em alguns casos, choramos amargamente. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, antes de adentrar na palavra, é que em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, diz que Jesus morreu segundo as Escrituras. Que ele foi crucificado, morto e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, quando nós estamos em ceia, o próprio Senhor Jesus nos diz isso, nós precisamos entender por que estamos aqui e por que acontece essa celebração e acontece o ato. Primeira coisa que o Senhor Jesus nos ensina, os elementos apontam para Jesus e para a sua obra. É uma coisa muito séria, Deus leva a sério essa celebração. Então nós estamos numa celebração em que o próprio Senhor instituiu, em que os nossos corações, a nossa mente, o nosso olhar, tem que ser transformados, para que com alegria, para com que regozijo, nós possamos participar da ceia do Senhor. Eu queria só trazer a lembrança que, quanto à natureza, quanto à morte de Cristo,
a morte de Jesus, ela foi pré-determinada. Ela foi planejada com antecedência. Lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O apóstolo Pedro, lá em Atos, após a descida do Espírito Santo, quando ele está fazendo o discurso, ele diz assim, lá no capítulo 2, versículo 23, Jesus foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Nós devemos nos relembrar sempre que a morte de Jesus, ela foi voluntária. Foi por livre vontade. Jesus, no livro Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18, ele diz assim: eu dou a minha vida e torno a reavê-la. A morte de Jesus, ela foi vicária, foi no lugar de outro. 1 Pedro, versículo 3, versículo 18, diz que Jesus morreu uma só vez para nos conciliar com Deus. A morte de Jesus, ela foi sacrificial. Quando nós entendemos desta forma, nós começamos a entender que o sacrifício por Jesus foi muito mais sério do que nós podemos imaginar. A morte de Jesus foi expiatória. O que me chama mais atenção, irmãos, os irmãos devem estar se perguntando por que nós estamos falando isso, porque Jesus sofreu a culpa do pecado no nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que Jesus nos livrou da maldição, porque ele se foi maldito em nosso lugar. A morte de Jesus, ela foi propiciatória, ela foi redentora, e acima de tudo, ela foi substitutiva. Deus carregou no seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro. E a Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu estou falando tudo isso porque quando nós entendemos a seriedade e lemos aqui, nós vamos falar de uma pessoa que andou com Jesus, ou melhor, que estava já pelo menos 3 anos andando com Jesus, e Jesus vem para ele, para os demais discípulos, e diz assim: olha, vocês vão se escandalizar, porque Jesus já vinha antecedendo. Lembram-se lá em Mateus capítulo 16, quando ele pergunta: quem vocês dizem que é o Cristo? Aí Pedro se levanta e fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz assim: olha, quem te revelou não foi a carne, nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. E Jesus ainda diz: olha, importa que eu vá em Jerusalém, que eu sofra pelos anciões, pelos sacerdotes, pelos escribas, eu vou ser morto, eu vou ressuscitar. Pedro disse assim: nada disso, misericórdia, não fale essas coisas. E ele disse assim: aparta de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus. Então nós vemos um Pedro que nesse momento o Senhor chega até ele e diz assim: você vai me escandalizar. Ou melhor, você vai se escandalizar. Aí Pedro diz: não, de maneira nenhuma. Eu quero dizer que, se for o caso, prisão ou morte, eu não vou me escandalizar e não vou abandonar. Aí Cristo diz para ele assim: olha, ainda esta noite, antes que a noite termine, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Primeira coisa que eu aprendo: um homem que andou com Jesus, ou melhor, até então, o ministério de Jesus acontecendo, andou com Jesus, participou dos milagres que Jesus realizava, recebeu junto com os discípulos autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Um homem que andou também sobre as águas, ele não atentou para a palavra de Jesus.
E ainda Jesus disse assim: olha, Pedro, vigia e ora. E Pedro, nos parece que não levou muito a sério. Nós lemos no começo do versículo que Jesus advertiu a Pedro que o diabo ia peneirá-lo, ia se andar com ele. E se nós formos ver como que é esse processo, diz que o cirandeiro, ele pega o trigo, ele pega uma peneira, e ele bate com toda a violência nas tramas da peneira. Com toda a violência, e o trigo passa pelas tramas, cai num pano esticado. E ele faz isso sucessivamente, vezes e mais vezes, até que sobre palha na mão dele. O que Jesus estava querendo dizer, ele falou assim: olha, o diabo quer te deixar como a palha, que não serve para nada, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu quero dizer esta noite, mediante a palavra de Deus, que são muitas as vezes que o diabo quer cirandar conosco, mas a palavra de Deus diz que Jesus, o nosso sumo sacerdote, está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, e está intercedendo por nós, para que a nossa fé não se desfaleça. Eu pergunto isso, irmãos, sabe por quê? Porque quando nós olhamos para esta palavra, ela se torna um espelho nas nossas vidas. Quantas vezes nós dizemos assim: nossa, você viu o que aconteceu com o irmão? Certamente não aconteceria comigo, porque comigo é diferente. Primeiro que Pedro subestimou a artimanha do inimigo, e nós também subestimamos a artimanha do inimigo. Nós nos colocamos como diferentes. Comigo não, comigo é diferente. Eu tenho uma outra interpretação da Bíblia. Eu tenho uma outra interpretação teológica da Bíblia. Politicamente, eu tenho a verdade. Qualquer assunto, eu sou diferente. E às vezes Deus nos adverte nesta parte, quando olhamos para nós e nos perguntamos: nós negaríamos a Jesus como Pedro assim fez? Qual a nossa diferença entre Pedro e nós? Nós andamos com Jesus, nós participamos do milagre de Jesus, nós temos andado sobre as águas com Jesus. Nos parece que não é difícil. Então, neste momento, a palavra nos diz que a nossa arrogância, como foi a de Pedro, acontece nas nossas vidas. Nós deixamos de prestar atenção no que o Senhor diz na sua palavra. E essa exortação é tão séria que nós não damos atenção à palavra de Deus. Nós, de certa forma, achamos que estamos imunes. E o que Jesus está ensinando é para não subestimarmos o inimigo. Ele disse para Pedro: orai, vigiai e orai. Quando ele diz para vigiar e orar, ele diz assim: Pedro, mantenha a sua comunhão. Por quê? Porque a Bíblia fala que Pedro adormeceu. Quando nós adormecemos, nós não temos armas para vencer a tentação. A Bíblia fala que Pedro, em determinado momento, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, e chegaram os soldados, eles tinham dormido, Pedro, Tiago e João tinham dormido lá, não aguentaram, e Jesus falou: puxa, vocês não puderam vigiar 1 hora? E a Bíblia conta que Jesus já vinha falando o que ia acontecer, Jesus já vinha dizendo. Então, a reação de Jesus era se entregar voluntariamente para o caminho da cruz, um caminho de humilhação, penoso, que Jesus demonstrou até agonia. Diz que o suor de Jesus se transformou em gotas
de sangue. Foi uma agonia profunda, uma situação terrível. E aí, Pedro, ele desembaia da espada. Tira a espada e até fere uma pessoa. E Jesus fala assim: Pedro, você não entendeu nada. Coloca a sua espada. Eu quero dizer que tem hoje aqui pessoas, como eu que estou inserido, que querem vencer pelas suas próprias forças. Querem vencer pelaquilo que tem de vantagem. E Deus nos ensina que a única vantagem é a comunhão com Deus. A Bíblia fala: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nesse momento de celebração, de alegria, de comunhão, em que Cristo está presente, em que nós atentamos para a seriedade desta celebração, nós vemos que esta palavra é como um espelho nas nossas vidas. Quando precisamos agir segundo a palavra de Deus. Você tem tomado algumas decisões na carne? Então a palavra de hoje é: recue e passe a tomar decisões no Espírito. A palavra de Deus nos adverte que Jesus está conosco. E nós, muitas vezes, nós não queremos descer do nosso pedestal. Nós romantizamos tudo, muito romance nas nossas vidas. As coisas parecem que são como trilhas de novelas ou filmes em que no final dá tudo certo. Mas a palavra de Deus diz que no final dá tudo certo, porque Pedro foi restaurado por Jesus. Neste culto de celebração, nós temos um alerta do Senhor Jesus e temos uma restauração que vem do Senhor Jesus. A Bíblia fala que depois dessa conversa com Jesus, depois de Pedro ter tirado a espada e provocado aquela situação, Jesus intercedeu pelos seus discípulos e diz: olha, vocês já me têm, não mexam mais com eles. E Pedro começou a seguir Jesus de longe. Nessa celebração, nós somos impactados a nos perguntar: eu estou seguindo Jesus de longe? Explica isso para mim, o que é seguir Jesus de longe? Pedro começou a seguir Jesus de longe, ver até que ponto a situação aconteceria, e diz que ele sentou-se na roda dos escarnecedores. Pessoas que possivelmente estavam zombando de Jesus, estavam falando: pegamos Jesus, agora nós vamos acabar com toda essa pregação, com esta palavra, com este ministério. E Jesus diz que estava ali próximo de Pedro. E ele estava naquela roda de escarnecedores. E a coisa não para por aí. Aí ele passou a negar Jesus, porque conheceram ele, disseram: olha, você estava junto com ele. Não, não estava. E insistiram de novo: olha, você estava. Ele: não estava. Aí houve um momento mais crítico, em que um dos parentes daquele homem que ele cortou a orelha, do Malco, chegou para ele e ele falou: só tem um jeito, eu tenho que provar que eu não estou com Jesus. E ele começou a praguejar e amaldiçoar Jesus. E se você pegar na Bíblia, neste momento, a palavra de Deus diz que Jesus olhou para ele. De onde ele estava, onde Jesus estava, Jesus vira e olha para ele. Não disse, Pedro? Mas não é um disse de: tá vendo, não te avisei? Não disse, Pedro. E diz que Pedro chorou amargamente. Um detalhe: Pedro se arrependeu. Pedro caiu em si e disse assim: Jesus está certo. Essa noite eu pergunto para você: Jesus está certo? Jesus está certo naquilo que estamos fazendo?
Jesus está certo nos caminhos que nós estamos trilhando. Jesus está certo nas opções que nós estamos tomando. Jesus está certo nesta frieza espiritual que tem nos acometido. Porque Pedro disse assim: se necessário, até a morte. Quantos de nós dizemos aqui, se necessário, morrer por Cristo? Deus jamais vai nos exigir algo daquilo que não podemos dar. Essa história ilustra o quanto nós somos deficientes. O quanto o Senhor diz para você: ouve o que a tua esposa fala. Ouve o que o teu marido fala. Ou melhor, seja corajoso. Pergunte para a sua esposa o que ela acha de você. O que você está fazendo? Qual o ponto em que você está se desviando de Jesus? Eu estou falando isso, irmãos, porque normalmente a nossa esposa é sincera. Eu trago a palavra aqui e falo: Magna, como é que foi? Curioso. E ela fala: isso. Eu falo: meu Deus, eu preciso mudar. Mas ninguém tem coragem de chegar no irmão e falar assim: irmão, como é que foi? Porque o irmão vai bater nas tuas costas e vai dizer: foi uma bênção. E na verdade, ele não está sendo muito sincero com você. Talvez ele tenha que chegar com você como Jesus foi com Pedro. Jesus criticou os fariseus, Jesus criticou os saduceus, os sacerdotes, mas também Jesus chamou a atenção de Pedro. Nós precisamos de um amigo como Jesus, que é sincero conosco, que diz das nossas falhas, o que pode acontecer, o que está nos acontecendo, e nos desviar do mau caminho. Mas hoje é difícil, mas eu quero te falar, que Jesus continua sendo nosso amigo. Essa palavra nos diz para nós cairmos do nosso pedestal e olharmos para as nossas deficiências e fraquezas e dizer: Deus, eu preciso recuar, eu preciso voltar atrás, eu preciso olhar para o Senhor, eu preciso atentar para a sua palavra, eu preciso atentar para a sua ordenança, vigiar e orar. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque Satanás sabia do valor de Pedro, que ele ia estar ungido pelo Espírito Santo, ser um excelente pastor, um excelente apóstolo, um excelente orador, um homem do grande Deus. E ele falou: eu vou transformar esse homem em palha. Mas eu quero te dizer uma palavra: o diabo pode tentar te transformar em palha, mas o Senhor é quem está intercedendo por nós. Porque com o crente pode ser uma coisa terrível, uma violência terrível, pode ser sucessivo, mas do crente sai trigo, do crente sai fruto, como de Pedro saiu. Então, que fiquemos em paz, porque se você hoje passa por uma situação parecida, em que o diabo está cirandando, em que você está sofrendo violência sucessiva, que você não aguenta mais, que a coisa é terrível, mas está saindo fruto da tua vida, e Jesus está aqui, esta noite, nesta celebração, para trazer restauração nas nossas vidas, para nos atentar o quanto somos importantes para Deus. O irmão veio pregar aqui. Eu não gostei da pregação dele, não. Eu não gostei. Por isso que nós devemos peneirar a palavra de Deus. O irmão falou a palavra? Glória a Deus, eu recebo. O irmão não falou a palavra? Peneira a palavra. Não interessa. Irmão, nós temos que estar com os nossos ouvidos, nossos olhos atentos para a palavra de Deus. Quantos deixam de vir no culto? Eu não estou falando isso como uma coisa obrigatória, não é isso. Mas quantos deixam de estar juntos aqui? Estamos em comunhão, ouvindo a palavra, conversando, recebendo de Deus uma porção. E dizemos: não, eu estou cansado hoje. Hoje não dá. E fazemos como Pedro. Estamos dormindo. E na hora H nós usamos a nossa força.
e nós sucumbimos e passamos a seguir Jesus de longe. Nesta noite, o Senhor quer nos restaurar. Este momento de celebração é dizer que Ele coloca um espelho diante de nós e nos diz: Pedro, o diabo tentou, pediu para te celebrar, cirandar, peneirar, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, que a nossa fé não desfaleça. Que nós possamos, como Pedro, chorar amargamente contra o pecado, contra estar longe de Deus, longe da roda dos escarnecedores, longe de negar a Cristo, longe de não querer mais Cristo. Irmãos, essa palavra, ela nos fala tanto, que eu vejo Pedro, 5 pontos que eu anotei e que eu devo ter falado, que Pedro agiu exageradamente, excessivamente com confiança. Eu pergunto novamente, sendo repetitivo, você não está agindo com excessiva confiança? Você não está confiando muito em você? Você não está confiando muito no seu intelecto, nas suas forças, na maneira de julgar? Não está na hora de entregar isso para o Senhor? Não está na hora de dizer: Deus, me orienta nisso? O momento de ceia é um momento de perdão. Nós sempre batemos nessa tecla, que nós nos aproximamos desta mesa sem qualquer motivação, orgulho, arrogância, falta de perdão. Nós nos aproximamos dessa ceia, sabendo que estamos perdoados e também perdoamos. Então é o momento de fazer uma limpeza espiritual, de dizer: Deus, o Senhor tem razão, trabalha na minha vida, obedecer à ordem de Jesus. Pedro, na sua grande afobação, na sua força natural, ele esqueceu que lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim, que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais na região celeste. Paulo diz assim, que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Existe algo difícil na tua vida? Existe algo que você perdeu o controle? Não precisa puxar a espada. Você tem essa espada aqui, a palavra de Deus, que te orienta, te conduz. E Hebreus fala que ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. E ela discerne pensamentos do coração. Somos vítimas, às vezes, pelos nossos pensamentos. Somos vítimas de nós mesmos. Eu quero falar uma coisa esta noite que me impressionou muito. Você não conhece a você mesmo. Às vezes nós dizemos: olha, eu não conheço o irmão. Nossa, que decepção. E eu quero te falar uma coisa. Que decepção, porque nós não conhecemos a nós mesmos. Talvez faríamos pior que Pedro. Talvez faríamos coisas terríveis. Ou fazemos coisas terríveis. Por isso, quando olhamos para o irmão, olhemos com misericórdia e com amor. Porque no lugar dele, talvez faríamos pior. Então não é o nosso intelecto, não é o nosso conhecimento, não é as nossas aptidões que movimentam as nossas vidas, mas é o poder de Deus que se aperfeiçoa em nós. Pedro, ele começou a seguir Jesus de longe, começou a negar, começou a blasfemar, e eu percebo que nós falamos e não fazemos. Aquilo que nós falamos, muitas vezes, alguns aqui não fazem.
Então, eu não quero... Dá até vontade de falar, irmão, temos que orar, e não ora. Irmãos, temos que fazer isso, e não faz. Mas eu quero dizer esta noite, que o Senhor sonda corações. Então, toda vez que você estiver, seja lá onde, saiba que podemos fazer como Pedro. Longe de mim, Senhor, se for necessário, preso e até a morte. E o Senhor vai dizer, Pedro, ainda esta noite, você vai me negar 3 vezes. Não é essa mensagem que eu quero passar, mas esta mensagem que pode acontecer quando nós não conhecemos a nós mesmos. Quando nós não entregamos de fato ao Senhor, quando nós dizemos, Deus, me ajuda, sonda o meu coração. Sabe por quê, Deus? Eu sou um crente que eu não aceito as pessoas me criticarem. Eu não aceito as pessoas... Olha, muitas críticas são erradas, são mentirosas, mas existem críticas sim, que são verdadeiras, e as pessoas não aceitam. E o que o Senhor propõe essa noite para nós, é restauração. Sabe por quê, irmãos? Porque senão, a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã, tudo aquilo que falamos não tem sentido. E se Cristo não ressuscitou, como diz a palavra, até os que partiram em Cristo pereceram. Mas glória a Deus, que Jesus ressuscitou, e Ele está voltando. É isso que diz o memorial. Lembrar o que o Senhor fez, e Ele está voltando. Agora, irmãos, permitam-me insistir nesse ponto. Deus quer tratar com você. É isso mesmo. Deus quer tratar com você. E hoje, pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, Deus pode visitar o teu coração e trazer você de volta ao caminho proposto por Cristo. Então, esse dodóizinho pode sair do seu coração. Esse seu sentimento de inferioridade pode sair do seu coração. Essa mania sua de achar que não tem mais jeito pode sair do seu coração. Mas também Deus pode te usar de uma maneira sobrenatural e poderosa, como usou a Pedro. Irmãos, a cruz é humilhação, a cruz é tortura, a cruz é sofrimento, mas a cruz nos trouxe a liberdade em Cristo. Nós somos felizes porque nós amamos o Senhor. Fiquem com essa palavra, no nome do Senhor Jesus. Eu já passo para o pastor Paulo, que estará ministrando na ceia, amém? Louvamos a Deus por aquilo que Ele tem realizado. E chegou o momento de nos aproximarmos da mesa que o Senhor nos tem preparado esta noite, né? Lucas, capítulo 22, versículo 14 até o verso 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo graças, o partiu, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Deus abençoe a sua santa palavra. O pastor Donizete acabou de ministrar
a responsabilidade, o cuidado que temos de ter, de evitar o pecado da presunção. Presunção, irmãos, é achar que somos aquilo que não somos, é achar que podemos o que não podemos, é nos esquecer de que nós somos o barro nas mãos do oleiro. É esquecer que dependemos do seu poder e graça. É esquecermos que, a não ser com a sua assistência e o socorro do Espírito Santo, nós deixaremos a mesa de comunhão para continuar acalentando aqueles pecados de estimação que nos acompanham ao longo da nossa vida. Ou relembrando o grande pregador inglês Spurgeon, há pecado em nossa oração, há pecado em nossa pregação, há pecado enquanto louvamos a Deus, porque nós somos imperfeitos. Nós não temos, irmãos, não sabemos dimensionar o quanto nós somos pecadores. Enquanto o pastor ministrava e os irmãos ministravam o louvor, eu pensava que o problema de Pedro foi exatamente esse. Ele confiou em si. Ele disse: Senhor, meu pai me criou para ser homem, não tem nada errado com isso. Ele amava Jesus, não tenha dúvida. Ele pegou a espada e deu e falou: um eu vou matar, eu vou golpear um eu mato, um desses inimigos de Jesus. Ele deu para matar. É que Deus é tão gracioso que ele só cortou a orelha do Malco. E aí Jesus foi lá e fez a primeira cirurgia plástica, né? Colocou no lugarzinho: Malco, fica em paz. O Malco se tornou membro da igreja, foi obreiro, foi uma bênção. Então Jesus não veio para destruir, ele veio para salvar. Ele não veio para condenar, ele veio para perdoar. Esse mesmo Pedro que teve essa experiência negativa, irmãos, alguns dias depois, Jesus vai ter um particular com ele na praia. Pedro, vamos ter um particular aqui. Você me ama? E aí Pedro, em definitivo, irmãos, aposentou a rede e ganhou um cajado de pastor. Ele disse: agora que você não confia mais em si, na sua força, na sua espiritualidade, na sua vida de oração, agora que você percebeu a sua fragilidade, agora que você foi cirandado, agora eu vou te entregar o cajado de pastor e vou te pedir uma coisa: apacenta meus cordeirinhos. Ali é uma tradução imperfeita que nós temos, irmão. Não é o cordeiro adulto, o carneiro. A palavra ali está no diminutivo, no original. Cuida dos meus carneirinhos, assim como eu estou cuidando de você. O que é um pastor, irmãos? É um cordeirinho que aprendeu a andar com Jesus, que foi apacentado com ele e que é capaz de compadecer-se dos seus irmãos, porque ele mesmo está rodeado de fraqueza, de pecado e de ambiguidades na sua vida. Então é com esse senso de indignidade que nós podemos nos atrever a nos aproximar da mesa, por causa da grandeza dele. Desejei muito comer essa Páscoa convosco. Traduzindo, eu sei o pecado de cada um, eu sei onde é o seu calcanhar de Aquiles, qual é a tua fraqueza específica, o teu pecadinho de estimação. Mas eu desejei muito que você se aproximasse dessa mesa e que você se lembrasse que esse pão remete para o meu corpo, que morreu por ti na cruz. Eu quero que quando você olhar para o cálice, você não veja apenas o emblema vinho, mas enxergue o sangue que tingiu a cruz.
O sangue que te faz perfeito. É o sangue, irmãos. Não é a nossa força. Martinho Lutero percebeu isso quando escreveu Castelo Forte. A nossa força nada faz. Como foi pregado essa noite, estamos sim perdidos. Mas tu és a nossa espada, o nosso castelo forte. Aleluias. Então vamos nos esconder nele, debaixo das suas asas, e nos abrigar debaixo da sua graça maravilhosa. Vamos orar pelo pão. Na noite que foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu, dizendo: isto é o meu corpo que é partido por vós, tomai e comei todos vós. Pai, coloca a tua bênção neste símbolo, neste emblema, que nos remete ao corpo de Jesus, o qual lhe foi preparado desde a eternidade, para que nele, neste corpo, ele sofresse a penalidade dos nossos pecados, ele quitasse definitivamente a nossa dívida, e nós pudéssemos ser aceitos por ti, porque o preço da dívida foi pago, a justiça da lei foi satisfeita, alguém morreu em nosso lugar. Nós te louvamos, Pai Santo, pelo Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo, em favor dos eleitos. Coloca a tua bênção no pão e concede-nos, ó Deus, a graça de sentir a tua presença, o teu amor, e que o Senhor nos renove esta noite, enquanto comemos deste pão e bebemos deste vinho. Que possamos, ó Deus, sentir-te como Pedro te sentiu naquele domingo de manhã ali na praia, quando o Senhor lhe serviu o de jejum, peixe e mel. Que coisa maravilhosa. O Senhor também desejou muito comer conosco hoje à noite, e por isso o Senhor está conosco, ainda que conhecendo o nosso pecado, que está sempre diante de nós, as nossas imperfeições, fraquezas, limitações. Te louvamos, Pai, por esse tão grande amor. No nome de Jesus oramos. Amém. Quero convidar os amados Alex e Marcelo, que estarão ministrando aqui aos irmãos. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Tomai todos. Semelhantemente, após haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: é a nova aliança, o novo pacto no meu sangue. Tomai e bebei dele todos vós. Pai, nós te suplicamos, coloca a tua bênção sobre esse cálice, Pai. Que o teu povo seja abençoado enquanto participa da comunhão do corpo e do sangue do teu Filho Jesus. Nós te louvamos por esta grande dádiva. Que amor é esse, Pai? Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, portanto inimigos de Deus. E se a sua morte nos trouxe reconciliação, que diremos agora? Que Ele é nosso paráclito e advogado junto de ti, Pai, à tua direita nos céus. Nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus.
Coloca a tua bênção nesse cálice. Abençoa cada homem, cada mulher, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, reunidos no nome do teu Filho. Amém. Eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tomemos, irmãos, com ações de graças. Ó morte, onde está a morte? A tua vitória